Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos de volta à mesa cast da B12 Educação. Para quem não sabe, a B12 é uma vitamina aí para empreendedores, para quem está começando o seu negócio, para quem já está com o negócio em andamento, mas está com alguma dificuldade, quer melhorar. A B12 faz esse papel, esse meio de campo. Eu sou o Cristiano, hoje eu estou sozinho aqui. Os meus companheiros resolveram viajar. O professor Salomão está em Passo Fundo, está ouvindo a gente aí. O Odolir, se eu não me engano, está em Francisco Beltrão. O pessoal está girando aí Girando os a estados. região sul. Mas eu não estou desacompanhado, né? Hoje a gente vai receber aqui um baita parceiro da B12, da TXM. É o Patrick Veiga. Eu vou ler um pouquinho aqui. Salomão não gosta, ele quer que a gente vai mais no impessoal, né? Mas vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje, especial, Patrick Veiga, ele é o pai do Theo, ele é designer, especialista em UX, doutorando em jornada e experiência do usuário pela UFSC, tem projetos com o Mormai, o Watt, a CAT, com uma série aí de startups e grandes negócios também. E a gente sempre gosta de dizer que a gente traz aqui quem opera, né? Não é só quem fala bonito que faz. Então, o Patrick vai contar um pouquinho da história. Obrigado, Patrick, por aceitar aí o nosso convite. E a gente vai falar hoje, galera, de um tema que é super importante, que é marcas, tá? Mas antes de eu começar, já fazendo as provocações aqui, deixar o Patrick aqui, suas boas-vindas. Seja bem-vindo de novo, Patrick. Estamos aí. Valeu, Cris. Muito obrigado pelo convite de estar aqui, né? Normalmente eu tento acompanhar o MesaCast no celular, então eu pego o Theo meio-dia, entro no carro, já boto ali no celular e aí eu venho para minha sogra, né? E porque depois às 5 eu tenho que pegar ali na UFSC e depois ir para casa. Então, nesse trajeto ali do colégio do Theo até a sogra, eu costumo tentar acompanhar aqui o MesaCast. Então, agradecer o convite, engajar e o pessoal encorajar a mandar perguntas, né? Vou deixar aberto aqui o chat para que a gente consiga Boa, receber a boa. mensagem de vocês aí, receber esse engajamento, porque aí vai ficando mais rico ainda o bate-papo, né? A gente transforma de 2 para 10, 15, 20 pessoas. Bom, falando um pouquinho sobre Patrick, né? Faço parte aqui também do time da TXM. Iniciei nessa jornada do design em 2009, como graduando, né, na UFSC. Logo na segunda fase já conheci o professor Salomão e dali em diante, quando eu entro na UFSC, eu entro muito pensando em fazer design gráfico mesmo, Uhum. né? Cartaz, panfleto, essas coisas, porque eu já fazia isso antes de entrar na UFSC, de forma meio aleatória, né? Uhum. Do jeito que conhece ali, vai autodidata de Photoshop e vai fazendo, né? E aí eu entro na UFSC, conheço o branding, conheço o laboratório, né, do professor Salomão, o logo, que ainda existe, né? Vocês conseguem pesquisar sobre ele aí nas redes sociais. E dali em diante eu me apaixono por essa parte, né, de gestão de marcas. Depois me aproximo da parte de UX, da parte de experiências, que é a parte onde eu estou mais inserido hoje, no dia a dia do doutorado, né, pesquisando sobre jornada, pesquisando sobre experiência, tanto no universo digital quanto no físico. É, e aí dentro desse guarda-chuva de experiência entra, né, marcas, entra experiência física, entra experiência digital. Então, basicamente, é essa minha jornada de forma rapidinha aqui, né, de como eu cheguei nessa área do branding, como a gente atua hoje em dia. E aí, lá em 2016, ainda dentro da UFSC, a gente criou o Mood junto com outros dois sócios, o Fernando e a Dani. E ali a gente teve o prazer e a felicidade de atender grandes players do mercado. Nosso primeiro cliente foi a Watt, depois vieram outros clientes, como a Mormai Óculos, o Sapiens Park que a gente fez na graduação, foi o meu TCC de graduação, e hoje a gente está retrabalhando lá a marca do Sapiens, buscando uma atualização para demonstrar um pouco desse novo momento do Sapiens. A gente já atendeu Gerdau, a gente já
atendeu aí grandes empresas do cenário nacional, que é algo como empreendedor era uma felicidade, né? Quando a gente está lá na graduação, a gente sonha em atender grandes empresas e a gente teve aí o prazer de atender essas empresas aí durante a nossa jornada. Às vezes como produtos digitais, às vezes como branding, mas tudo dentro desse grande guarda-chuva da experiência. Né? Que top, viu? A gente não está falando com quem só fala aqui, a gente está falando com quem faz. Que esse é legal para ajudar quem está em casa, para quem está querendo empreender, né? Enfim. Mas antes de eu começar aqui, eu acabei esquecendo, quero até pedir desculpas, que também faz parte do time da B12. Felipe, que está aqui na técnica, está aí nos ajudando. Ele é o dono aqui desse estúdio. Se ele quiser, Então, ele tira do ar agora. Ele tira a gente do ar, né? Não tem. Mas valeu, obrigado aí. Então, assim como o Patrick falou, se você tiver perguntas, dúvidas, coloca aí, a gente vai interagir aqui até às 13 horas. Eu sempre gosto de começar pelos pontos críticos, começar fazendo umas provocações assim. E como a gente acompanha muitas startups, até pelos programas que a gente vai fazendo, e que você também faz parte, o Patrick, a pergunta é por que muitos fundadores, principalmente de startups, eles começam pelo logo e não pelo posicionamento? Qual que é a diferença entre logo e marca? Tem uma diferença? Como é que isso funciona? Até para a gente se situar aqui, para o pessoal começar a interagir com a gente. Boa, excelente pergunta, Cris. Logo ou assinatura gráfica, né? Aquele símbolo, aquele logotipo, como a gente tem aqui o da B12, ele é um pontinho dentro de um mega sistema que é o branding, né? O branding ele vem como sendo uma gestão empresarial. Ele não surge dentro do design, né? Os meus professores, por exemplo, dentro da UFSC, grande parte são engenheiros, são arquitetos, mas não surgem do design, porque o conhecimento, né? A disciplina de branding, ela nasce da administração, ela nasce dos negócios, né? E aí, talvez por uma cultura ou né, um aprendizado ali, pega-se o logo, né? Que talvez é a parte mais tangível da gestão, né? Onde as pessoas conseguem ver as cores, a tipografia, a fonte que é utilizada ali, e utilizam isso como sendo branding, né? Quando a gente fala em branding, as pessoas associam a uma identidade visual. Mas a gestão como branding, ela vem como uma gestão de negócios que trabalha infinitos pontos ali para gerar valor para uma marca, né? Então vai ter identidade visual, que é a que mais a gente conhece, mas vai ter identidade sonora, o jeito de falar, o posicionamento de mercado, como essa marca fala no mercado, se ela é uma marca mais agitada, uma marca mais calma, uma marca que vai falar, de repente, com um tom de voz um pouco mais agressivo, um pouco mais calmo, tudo isso faz parte da identidade, né? Assim como o Cristiano tem a identidade, o Patrick tem a sua identidade, que é o que nos forma como pessoas, né? É o que é reconhecido, poxa, isso aqui provavelmente o Cristiano gosta, porque faz parte da identidade dele, a gente se conhece, eu sei quais são as temáticas que o Cristiano gosta, e isso funciona da mesma forma para as marcas, né? Então, um pouco desse conhecimento, às vezes, e aí talvez culpa nossa, né, de não conseguir, talvez, explicar tudo isso, e até legal, né, esse tipo de bate-papo, porque vai ajudando a conscientizar o mercado. Às vezes as pessoas partem do logo porque é o contato mais próximo que eles têm com uma marca. Então, eles compram Adidas, Nike, sei lá, Samsung, LG, e todas essas marcas têm um símbolo, né? Então, para eles, para o empreendedor, normalmente é um requisito que ele entende que ele precisa. Poxa, eu preciso de um desenho lá para ter como marca, porque as marcas que eu consumo têm logo, então parte-se desse ponto, né? Mas no final das contas, né, talvez o posicionamento e todos os outros elementos que compõem uma identidade de marca, um brand, uma gestão orientada à valorização de uma marca, seja o que de fato transforma a marca em sucesso ou em fracasso. Ou eu posso ter um logo excepcional, bonito, mas se eu não souber me posicionar, se eu não tiver o que a gente bate, né, na validação do problema, se eu não estiver resolvendo alguma coisa, aquela
marca, por mais bonita que ela seja, talvez não vai sustentar um negócio que não tem quem compre ou não identifique um público, né? Legal, Patrick, uma coisa que você está falando, então. Eu começo o meu negócio, geralmente, vou lá, pô, tem que ter um logo para aparecer, enfim. E até a gente acompanha as grandes empresas, como que a marca ou o logo deles vem evoluindo. Essa mudança é porque também teve uma mudança de posicionamento, ela está querendo transmitir naquele momento outra coisa, ou, enfim, não sei se tu pode falar algum exemplo, alguma coisa de uma marca assim que todo mundo conheça e como que ela vem evoluindo ao tempo, uma Coca-Cola, uma Uhum. Nike, sei lá. Boa. Essa pergunta é legal. Então, pode ter evoluções que são evoluções mais para relações estéticas, né? De dar um refresh ali naquela marca, mostrar que ela está sendo atualizada. E podem ser movimentos mais bruscos, né? Que a gente chama de rebranding, né? Quando a gente fala de rebranding, a gente está falando de um movimento brusco, às vezes mudança de posicionamento de mercado, mudança de direção, o pivotar das startups, mudança lá no modelo de negócio, no produto. Então, a gente está falando da mudança da gestão, né? E a gente tem os redesigns ou os refreshes, que são aquelas pequenas atualizações, às vezes, para se adequar a algum novo formato. Então, a empresa está indo mais para o digital e ela precisa de uma marca que funcione no digital, ou agora ela era uma marca só digital e agora ela precisa ir para o mundo físico e às vezes aquelas cores ali elas precisam ser adequadas para funcionar no mundo físico. Então, vai depender das estratégias que são ali utilizadas, né? Se eu não me engano, um case recente, atual, que você pode pesquisar, é o da Eletrosul, do Eletrobras, onde eles mudam, né, agora de uma empresa pública. Então, existe esse reposicionamento e existe aí uma mudança bastante grande na identidade visual. Mudam-se as cores ali, sai o verde, o amarelo, as cores do Brasil, entra uma cor um pouco mais sóbria, um azul, um logo que, se você pesquisar aí na internet, ele lembra um globo. Então, esse é um caso que, a meu ver, né, existe um posicionamento de rebranding, porque ele está mudando o posicionamento, ele quer ser visto de maneira diferente, embora o produto ainda continue sendo semelhante. Existe uma mudança mais brusca, mais disruptiva, assim, do que vem sendo trabalhado. E eu sempre falo, né, a mudança, essas atualizações, elas são diferentes daquelas atualizações que a gente faz no nosso dia a dia. Então, hoje eu acordei meio mal-humorado, vou trocar essa cor dessa parede aqui que está muito brilhante, vou botar uma cor escura, vou pintar o quarto todo de preto. Ou, ao contrário, tá amarelo, agora eu quero rosa, enfim. As marcas, para criarem identidades e para serem reconhecidas, elas precisam manter uma constância. Então, se você vê a marca da Coca-Cola, né, uma marca centenária, que mantém a sua essência, mantém a sua letra, ela não muda de acordo com as tendências de design. Ela não tem hoje uma tipografia, uma escrita mais moderna. Ela continua porque aquela é a marca e ela é reconhecida. Então, a gente tem que ter também esse norte, né? De que não é mudar a toda Conforme hora eu. conforme as tendências de design, né? Para você ser reconhecido, você precisa manter ali alguns elementos. Alguns outros vão se atualizando, mas alguns elementos centrais eles precisam se manter. Então, a Coca-Cola tem aquela curva, as cores, o vermelho e branco. Você reconhece, você bate o olho, você sabe que aquilo ali é Coca-Cola. Até nos webinars, né, que eu faço, eu sempre faço a provocação. Eu pego lá o Instagram das marcas, tiro as assinaturas das marcas, né? Então não tem a marca Coca-Cola e tal, e faço a provocação. Vocês sabem que marca é essa aqui? E normalmente o pessoal adivinha. Coca-Cola, Nubank, pelo roxo, Uhum, embora seja uma marca muito mais jovem, né? Não é uma uhum. marca centenária como uma Coca-Cola. Ela conseguiu cravar o roxo ali como sendo a sua cor institucional, Havaianas, enfim, Starbucks. O pessoal consegue identificar mesmo sem ter a marca, a assinatura, o símbolo, né? E isso por conta desses elementos que são
perpetuados aí ao longo Boa. do tempo. Eu ia até te dar um exemplo, né? Porque eu sou sofredor, sou torcedor do Grêmio. Daí tem até uma época que a Coca-Cola patrocinava os times do Sul, Grêmio e Inter. Então no Inter era vermelho, Não dava para ser mas eu vermelho. poderia ser vermelho no Grêmio. Então aí ela, opa, não posso perder também esse público. E ela Exatamente. ficou neutra, né? Preta, provavelmente, né? Dentro do, Top, do top. Ô, Olímpico. Patrick, olha só por que isso é importante. Eu ia fazer umas pesquisas aqui para nossa conversa e tem uma pesquisa aí que foi feita com líderes de startups, daí eu puxei para startups, porque a grande maioria do nosso público aqui são pessoas que estão iniciando seu negócio, estão na tração, estão na aceleração, e ela mostra o seguinte, que 84% desses líderes, eles dizem que entender, né, dizem entender que o branding é estratégico para gerar valor. Mas a maioria deles admite que não consegue fazer acontecer dentro de casa. Diz que falta gente, que falta método. Então, para esse público aqui, depois das tuas explicações, como que ele começa isso de uma forma mais simples? Quais são os passos iniciais? Aonde que ele tem que começar? Ah, cara, eu sei que tem que vender, que tem muita coisa para fazer, mas pelo que eu estou vendo, a marca é um elemento que mostra a tua empresa. Tu falou do Nubank. Como Uhum. é que o Nubank ele conseguiu cravar, como você falou? Que passos ele fez? Uma grande, eu posso fazer na minha pequena? O que eu tenho que fazer? Boa. É, um passo interessante é entrar numa TXM da vida, né? Porque ali Boa. você consegue ter um acompanhamento, ter mentorias, né? Conseguir ter um suporte. Por mais que a sua equipe seja pequena, você consegue conectar com mentores que vão te ajudar a estabelecer alguns critérios, né? Mas tô lá sozinho, tô começando meu negócio, não sei como iniciar, preciso contratar uma agência de branding e pagar um projeto milionário, 20, 40, 50? Eu sempre digo que não, né? No início, a função do branding é semelhante à função do MVP. Você precisa ter vamos dizer assim, um MBV, um mínimo branding viável. Boa, boa. É, que é a função de demonstrar o valor daquele produto, trazer segurança, né, para aquela pessoa, para aquele público que está interagindo com aquela marca, para que ele entenda, opa, isso aqui é algo profissional, isso aqui é algo que eu posso confiar, porque se você começa de uma maneira muito amadora e às vezes desenha ali o símbolo sem muito objetivo e tal, talvez isso possa parecer que, por mais que o produto seja bom, que aquilo aí pode ser um golpe ou alguma coisa do tipo, porque não gera confiança. Então, o primeiro momento é pensar em ter o mínimo profissional ali para trazer uma segurança para aquele público do qual você quer interagir. Hoje, com as IAs, a gente tem um caminho, né? Por mais que as IAs elas tenham uma dificuldade de trazer algo muito autêntico, principalmente dependendo do prompt que você criar. Mas uma dica de IA para identidade visual, para símbolo, nome, é o ideograma. Talvez dos testes que eu já fiz, seja o que mais traz algo próximo do pronto. Dificilmente ele vai ser 100% pronto, mas ele consegue trazer algo simples, algo que você bate o olho e pensa, pô, isso aqui pode ser uma marca para um produto, né? E depois eu sempre dou a dica, né, nos webinars, nas palestras, é pensar na sua marca como se ela fosse uma pessoa. Porque no final das contas, as pessoas se conectam com características humanas, né? Com características que você se assemelha com seus amigos, né? Poxa, bateu o santo aqui, o Patrick e o Cristiano. Por quê? Porque normalmente tem é, um conjunto de elementos ali que fazem o Cristiano ser do jeito que ele é. E a marca, a mesma coisa, né? Então, como é que a sua marca é como pessoa? Ela é uma marca jovem, uma pessoa mais experiente? Quais são os hobbies que ela tem? Ela vai para onde se ela tiver de férias? Como é que ela fala? Qual é o jeito dela de falar? Quem são as pessoas que ela segue? Né? E lá nas palestras eu sempre brinco, né? Eu boto lá a foto da cerveja Patagônia, da cerveja da Corona. Né? São duas cervejas, estão no mesmo nicho de mercado, mas elas têm ambientes, vivências, são duas pessoas totalmente diferentes, vamos dizer assim, né?
A Patagônia é mais frio, mais rústico, madeira, floresta, trilha, off-road. A Corona é muito mais praia, verão, sol, calor, esportes, né? Então, quem é que vai patrocinar o evento de beach tênis? É a Corona, né? Uhum. Então, se eu sei qual é o hobby da minha marca, vamos dizer assim, da minha Meu persona, público. marca, do Aham. meu... Eu sei aonde eu posso me conectar, eu sei quais são os assuntos que eu vou falar. Então, eu sempre faço eh, essa metáfora, né? Assim como a gente trabalha o DNA, né? O DNA do negócio, o DNA da marca, e é ele que traz essa autenticidade, ele que guia as estratégias, né? Se eu sei qual é o DNA da minha marca, da minha empresa, do meu negócio, e eu desenho essa persona como marca, eu sei o que que faz sentido para ela ou não faz. Será que faz sentido eu ir para esse evento? Poxa, a minha marca como pessoa, ela iria para esse evento ou ela não iria? Não faz Uhum. sentido. Ela Uhum. teria algo a aprender nesse evento? Teria algo a colaborar nesse evento ou não? Então, esse passo assim que é um pouquinho mais simples, mas ajuda a gente ter as definições, né? Como é que eu vou falar, para quem eu vou falar, com quem que eu vou conectar, e ajuda a gente a focar um pouquinho mais, porque a gente vê muitos empreendedores querendo falar com todo mundo, né? E aí, quando você quer falar com todo mundo, você não se identifica Uhum. naturalmente com E vai falar de ninguém. qualquer jeito, vai ficar Exato, mudando a né? narrativa. E aí tem uma diferença, né? Em focar num público, conhecer o seu público e vender para todo mundo. Beleza, se tem alguém que não é o seu público e quer comprar, naturalmente você vai vender, né? Você não vai expulsar essa pessoa do seu negócio. Mas o seu foco, a sua energia, ela é focada para aquele público que você sabe que tem essa dor que você soluciona, né? Então, dentro do posicionamento, funciona dessa forma também. E tu trouxe um exemplo, que tu trouxe a Corona e a Patagônia. E eu acho que esse mercado de cerveja, ele é um exemplo de estratégias de guerrilha até, de, por exemplo, para proteger uma marca tal, eles criam uma marca Y para combater para proteger ela, para Uhum. combater, e às vezes até no design o desenho da garrafa, eles acabam copiando o concorrente para dar aquela ilusão de o cara vai lá compra achando que é. Então, são Exatamente. estratégias, né? As Enfim. cores, né, o posicionamento, então existe essa guerrilha assim, né, de imitar posicionamento do concorrente Boa. ou utilizar as mesmas palavras, né, esse universo verbal, vamos dizer assim, né, que é também um ponto da identidade de marca, né? As palavras que você vai utilizar ao longo da sua jornada, elas aos pouquinhos elas vão ficando lá na Uhum. memória do público, né? Então, se a gente fala em Floripa hoje, antigamente era falou Floripa, pensa Vira um em meme. praias, né? Hoje em dia a gente fala-se tanto, né, em Floripa como capital da inovação, empreendedorismo, né, nesse ecossistema que a gente está inserido dentro do estado de Santa Catarina, hoje as pessoas já relacionam também Florianópolis, não a só praia, mas também a inovação, Sim. o empreendedorismo. Boa. Então, é esse discurso que vai sendo utilizado, né, durante um longo tempo, que vai ajudando a fortalecer aquela mensagem que você quer passar para o seu público. Que bom. Eu gosto de dados, números, mas antes, não sei se tem perguntas aí, você que está com o Vamos convidado que lá, está com aqui aberto. comandando o chat aqui. Ele tá com... O que torna uma marca memorável é o visual, o propósito, o posicionamento ou um pouco de tudo? Yandara Santos. Boa, Yandara. Para ser memorável, você vai ter que se conectar com um público, né? Ou ser uma marca muito longeva, né? Se você tem 100 anos, é fácil você se tornar memorável. Mas é um pouco de tudo, né? Eu costumo dizer que nem um posicionamento bom salva uma logo ruim, uma logo boa não salva um posicionamento ruim. Então, nessa metáfora, né, de pessoas, é você como um todo. Você se torna memorável para as pessoas ao seu redor por um conjunto de coisas, né? Não é só pelo seu conhecimento técnico, não é só pelo
pelas coisas que você é como pessoa. Então é sempre um conjunto de tudo, né? E você ir fortalecendo isso, não mudar da água para o vinho todos os dias, ajuda você a conquistar, se tornar memorável para um grupo de pessoas, para um grupo de público, O né? Patrick até seguindo é Yandara, né? Ela falou do memorável. Isso. Tem uma pesquisa aqui que essa é uma pergunta, daí já encaixa com esse tema, que ele fala o seguinte, foi feito agora 2025, ele mostra que 60% das pessoas, elas evitam marcas que não se alinham aos seus valores pessoais, tá? Ou seja, o discurso da marca ficou mais sensível Uhum. ao propósito. E daí isso ele pega diretamente em quem está começando um negócio e ele não sabe o porquê, né? Uhum. Tem a ver isso que a Yandara estava perguntando. Eu acho que para ser memorável tem que começar a entender o que, que eu quero ser também, né? Tá. Exatamente, né? Por muito tempo, as marcas nos empurraram o que elas queriam, né? A gente não tinha muitos canais, a gente não tinha muito como pesquisar, nossos pais, nossos avós, né? Era aquilo que eles tinham ali acesso e pronto, né? Hoje a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso a conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre as marcas, os seus históricos, conhecer rede social, conhecer diferentes canais, né? E aí, naturalmente, a gente vai se aproximando daquelas marcas que defendem as mesmas bandeiras que a gente defende, que fala sobre temáticas criativas que a gente gosta. Então, se eu gosto de esportes, eu vou naturalmente me aproximar de marcas que falam de esportes, são esportes radicais. Talvez eu vá me conectar lá com a Red Bull e os seus esportes disruptivos, né? A invenção de novos esportes e tal. Então, esse propósito, né? Esse porquê, ele acaba sendo muito importante, né? Porque são, no final das contas, o resultado do branding são os resultados das ações que você faz e são percebidas pelo seu público. Não adianta eu Ações ter um. genuínas e autênticas. Exatamente, não adianta eu dizer muita coisa e fazer muito pouco, né? Quando a gente fala de branding, a gente está falando de ações. Você só tem um branding ativo se você está fazendo ações. Então, que tipo de ações eu consigo fazer para ativar esse meu propósito? E a gente sempre fala, né, nos workshops de propósito que a gente trabalha, propósito ele tem que vir de dentro para fora, por mais que ele fique ali na porta, né, engajando quem está dentro, engajando quem está fora, conversando com quem está fora, mas o propósito, no final das contas, são um conjunto de ações. E se ele não for comprado lá pela diretoria, dificilmente ele vai ser distribuído para baixo, como cultura de marca, né? Como cultura de negócio, que é um assunto que tu domina bem também, da parte de soft skills, cultura e etc. Então faz muito sentido, né? A gente se conecta, a gente se torna amigo de pessoas que têm alguma semelhança. E com as marcas é a mesma coisa, né? Boa, boa. Não sei se tem mais, eu acho que tem mais perguntas aí, daí a gente vai seguindo aqui, vai respondendo. Obrigado aí, Andara. Coelho Seibert, desculpa aí se eu errei a pronúncia. Oi, viram sobre o anúncio da Affinity? Podem me dizer o que acham sobre e como acham que serão os próximos tempos com esses softwares poderosos e de fácil acesso? Boa. O Affinity, para quem não está por dentro, né, das novidades aí do mercado, ele era um software concorrente da Adobe. Então, a Adobe tem lá o Photoshop, o Illustrator, o InDesign. O Affinity ele era um software concorrente. Ele foi comprado pelo Canva, aquele Canva que todo mundo conhece, que ajuda aí Que ajuda até na na marca. parte de Rapidinho. identidade, de criar conteúdo e etc. E agora ele foi liberado de maneira free. Uhum. Então, eles são 3 softwares dentro de uma mesma plataforma. Então, você não precisa abrir o Photoshop, abrir o Illustrator. Você tem os 3 programas onde você muda a janelinha, abertos ao público e com o mesmo poder de edição, execução dos softwares da Adobe. Paralelo a isso, a gente tem o Figma, que também é um software aberto, claro, vão ter os planos pagos. No caso do Affinity, eu acho que o plano pago ele fica só para a utilização da inteligência artificial, mas da mesma forma, né? O Figma ele também vem como um grande concorrente, ele surge como um software
focado em UX design e interface, né? Principalmente a parte de interface. Hoje ele já tem a parte que o Illustrator tem, né? De vetorial, ele consegue atender também. Então a Adobe provavelmente vai precisar aí se reinventar dentro do mercado para se manter atual. Porque se você cobra 97, 118, 250, dependendo do plano que as pessoas assinam, e tem um software com o mesmo potencial ali, que faz a mesma coisa e de graça, provavelmente vai existir uma queda ali dentro desse público, né? Pessoas naturalmente vão migrar. Então, eu imagino para nós, usuários, é muito bom, né? Porque quanto mais concorrência, mais melhorias vão acontecendo e aí as marcas, né, os negócios precisam se reinventar. Então, vejo aí um cenário desafiador para a Adobe, mas muito bom para os usuários que vão ter mais ferramentas, né? Vão poder sair daquilo que antes era muito fechadinho, né? Ou tinha o Corel, ou tinha o Illustrator, mas todos softwares pagos e caros, assim, né? E hoje com IA, com tudo que está acontecendo, essas grandes também vão ter que se reinventar, né? Fazer, como tu falou, né? Mas daqui a pouco vamos ver o que que a Adobe vem. Sim, Que... talvez vão criar algum plano free, Boa, boa. alguma coisa vai ter Que que legal, que legal. A gente está surgir. tendo bastante perguntas aí, né? Não sei se tem mais. Temos mais uma da Yandara, tá participando aqui, a nossa top 1 de engajamento aqui, tá com a coroazinha número 1. Para quem está começando agora, o que é essencial fazer hoje para construir uma marca sólida? Eu acho que vem um pouco do que a gente já vem conversando, né? Entender quem é o seu público, entender qual é a solução que você está propondo para o mercado, fazer essa validação e aí construir essa marca conectada a esse público, né? Não tentar falar com todo mundo ao mesmo tempo, focar nesse público, focar nesse nicho, entender muito bem quem são as pessoas, o que que elas fazem, o que que elas gostam, o que que elas falam no seu dia a dia, para que você consiga se conectar de forma genuína, né? Até tu comentou ali algo de transparente, genuíno, né? Quando estava falando de propósito. E aí as marcas, né? Você precisa falar aquilo que está de acordo ou que, né, se conecta com a sua marca. Porque o público lá do outro lado, ele sabe quem são as marcas que estão com eles há bastante tempo, né? Então, eu, por exemplo, não adianta eu, Patrick, ou a marca do Patrick, tentar se conectar com o universo musical, vamos dizer assim. O Patrick não sabe nada, não sabe tocar nenhum instrumento. Se botar a caixinha de fósforo ali, eu ainda erro o acompanhamento. Embora eu goste de música e de escutar, né? Mas de tocar, falou notas musicais, para mim é só o dó, ré, mi, fá ali. Mas botou o sustenido, virou para mim uma coisa que eu não sei do que se trata, né? Se vai ficar mais grave, mais agudo, coisas do tipo. Então não adianta eu tentar me inserir dentro desse mercado para aproveitar, às vezes, um hype que está acontecendo do mercado musical. Vou lá tentar buscar algum público lá. As pessoas que estão lá, elas já sabem, né? Quem é autêntico, quem não é. Então, às vezes, a gente tentar forçar essa barra, né? Ah, não, agora eu vou tentar entrar aqui patrocinar um evento que nem tem nada a ver comigo, para tentar buscar um público lá. Essas pessoas sabem, né? Quem são as marcas que eles acompanham. Então, você não pode entrar no ônibus e já sentar na janelinha, né? Toda uma construção de marca, conquistar a confiança desse público, né? Então nada é da noite para o dia. E trazendo um pouquinho aqui para B12, TXM, enfim, tem a metodologia que fala do DNA do negócio. Uhum. Então, acho que é uma boa base. Quando você começa do DNA, você entende qual é o teu DNA ali. Eu acho que ele começa a ajudar o cara a pensar a marca e como ela vai se comunicar a partir desse DNA, que começa a mostrar a autenticidade, o quão ele é diferente. Não sei se eu estou falando besteira aqui. Não de forma alguma, né? Até como curiosidade, não sei se todo mundo sabe, né? Mas a TXM, a metodologia TXM, ela surge lá como TVU, que era o Think, View e Use, né? Que era focado no branding. Ela nasce como uma perspectiva de gestão de marcas, né? O pensar a marca, o ver a marca e o usar. Depois ela muda para TXM, até porque
quando a gente fala de experiências, a gente não tem única e exclusivamente o V, né? Como view, como a visualização, embora o ser humano seja muito visual. Então, troca-se o V pelo X. E hoje ela é trabalhada como um modelo de negócios, né? Mas dentro do Mood, lá que é o nosso escritório, a gente sempre trabalhou com a metodologia TXM orientada ao branding, né? Orientada à gestão de marcas, assim. Então faz muito sentido, né? Você tem lá o conceito técnico que é relacionado ao seu produto, conceito mercadológico relacionado a posicionamento de mercado, conceito resiliente, conceito de como você se reinventa no mercado, o emocional, como é que você se conecta, né, com o seu público e pega essa fidelização, como é que você conversa com ele, e o conceito integrador. Então, só aqui a gente já sabe como posicionar produto, como posicionar mercado no conceito mercadológico e como emocionar, se conectar, criar essa conexão emocional com o seu público, né? Então, é uma ótima metodologia. Você consegue utilizar o DNA como um guia estratégico para as ações da sua marca. Top, top. Patrick, eu trouxe aqui uns 3 cases, daí você me corrige se estiver errado. Eu trouxe o Nubank, o iFood e a Magalu, digamos que eu acho que está mais no dia a dia do pessoal aqui. Você acha que eles são referências de como marca mais experiência ajudam a destravar o crescimento desse negócio, não só o produto, né? Porque eles têm uma ação bem forte de marca, assim. Uhum. O que que você acha que eles fizeram e que os outros não fazem? E por que que eles se destacam? Tu falou do Nubank aqui, o roxinho, enfim. O iFood também, a marca deles crescendo. E agora parece que vem um concorrente forte aí, chinês, que Uhum. vai entrar. Enfim, mas eles já estão no dia a dia. iFood se Uhum. posicionaram, né? Até o som consegue Sim, identificar, né? as assinaturas sonoras, né? O dum-dum da Netflix lá, Aham. você sabe que alguém ligou o Netflix de longe, né? Mesma coisa com o Plim Plim da Globo, a assinatura sonora da Coca-Cola, né? Eu acho que essas marcas fizeram muito bem a parte que a gente já comentou, né? Que é conhecer o seu público, conhecer uma dor muito latente. Então, o Nubank, por exemplo, ele entra como uma inovação, Jovem, inovador. um fator disruptivo dentro do mercado muito tradicional que era o mercado bancário, né? Então ele entra com uma cor totalmente nova, não existiam bancos roxos, né? Normalmente era azul ou vermelho, né? Tem ali o Banco do Brasil, que é amarelo, ou azul. O Bradesco, vermelho. Santander, vermelho. O Itaú era laranja e azul, né? Então, até talvez por estratégia, eu nunca li algo sobre, né? Mas eles pegam o vermelho, pegam o azul e misturam. Se você Uhum. misturar vermelho e azul, dá roxo, né? Não Boa, sei se boa. isso foi proposital, mas acredito que sim, né? Trazendo como algo muito novo, né? O próprio nome Nu, né? A pronúncia da palavra que a gente normalmente fala new, né? Do inglês, do novo, a pronúncia no inglês, ele é próximo do nu, né? Do Uhum. mais NU mesmo. Então, tudo isso vem como uma brincadeira, uma provocação, que, aliás, brincadeira não, né? Mas estratégia, parece uma brincadeira, mas é uma estratégia para conseguir conquistar. E aí você tem um contrato mais simples de ler, você tem uma equipe que tem um tom de voz um pouco mais irreverente, né? Eu lembro que uma vez eu precisei do suporte do Nubank, porque tinham clonado lá o meu cartão para comprar 4 camisas do Ceará lá em Fortaleza. Agora fui no evento em Fortaleza, fui lá buscar minhas camisetas do Ceará, né? E aí, o próprio suporte do Nubank eram as pessoas, a fotinho, né? Eram as pessoas como se elas estivessem peladas, assim, nuas, né? Então, a fotinho, ela é cortada aqui, logicamente, né? Para não aparecer ninguém pelado, mas fazendo essa brincadeira mais irreverente. Que banco você imagina, né? O Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, com a foto das pessoas
seminuas, vamos dizer assim. É impossível você ver isso. É. Então, a forma como você trata o público e conecta com esse público é o que vai determinar. E, claro, ações, né? Não adianta você falar que você é muito inovador, é isso e aquilo, e as E suas não. ações, o seu contrato lá tem 500 Só- páginas, em fontes miudinhas lá, você doa Não a é sua alma, transparente. né? Pois é. Até que eu anotei umas coisas aqui para a gente falando, e daí eu vou, como tu falou, eu já vou puxando, que é onde que as startups erram, os erros deles. Aí eu coloquei aqui, não amarrar marca ao produto e a experiência, que é justamente isso que tu tá falando. Promete descomplicar, mas o onboarding, a entrada lá é meio chato. Pô, tem que fazer Uhum. isso, tem que ler esse contrato. Promete ser humano, mas o suporte é um bot. É, e aí entra, como é que fica daí, nesse caso, a reputação, a fidelidade dessa marca? Ferrou, né? Exatamente, é muito mais fácil, né? E tem dados relacionados a isso. É muito mais fácil você manter um cliente do que você conquistar um cliente, né? É, então, você precisa ser transparente até como estratégia de negócio, né? Ser transparente, fazer as ações e cumprir as promessas, né? As marcas, elas têm as suas promessas. Se você não cumprir, tem uma frase famosa, né? Você consegue enganar muitas pessoas por pouco tempo e poucas pessoas por muito tempo. É isso, né? Até como case, né? Fui lá buscar o Theo esses dias, tinha o pessoal vendendo morangos, né? Fazia tempo que eu não comprava morango, eu não sabia qual era a cotação do morango no mercado. E aí ele falou, não, tá na promoção, tá barato, sei lá, acho que cobrou R$ 10 por bandejinha do morango, assim. E aí, beleza, eu cheguei em casa, né? Na verdade, eu ia levar o Theo lá na mãe e eu perguntei pra minha mãe, mãe, sabe quanto é que tá a cotação aí do mercado do morango? Que eu quero saber se eu paguei caro ou paguei barato. Ele começou, sei lá, em R$ 60, vendeu as 4 bandejinhas por 40, assim. É, E aí ela falou, eu compro, sei lá, 3 por 10. Eu falei, pronto, fui enrolado. Né? E aí, nos outros dias, ele tava lá, amigão, vamos comprar um morango? Falei, não, só me engana uma vez, né? Não vai me enganar diversas vezes. E é isso, se ele tivesse vendido talvez num preço justo ou me trazido um diferencial, não, esse aqui são morangos orgânicos, tem aqui a certificação, é diferente do que tem no mercado, talvez fizesse sentido, né? Mas naquele momento me senti enganado, não tem transparência, não vou mais comprar morango com E ele. provavelmente tu não vai voltar lá para reclamar. É o meu estilo. Eu não iria voltar, mas também nunca mais ia, né, Exatamente. comparecer. Ia falar para todo mundo, pô, aquele cara faz isso aqui. Exatamente. Então, grande parte dessas coisas, né, como tu bem comentou, a gente não sabe. As pessoas não voltam para nos dar o feedback negativo. Eu dei para ele o feedback porque no outro dia ele tentou me vender a mesma coisa. Falei, não, agora não. Pô, agora eu É, lembro de um caso que a gente foi a São Paulo lá, amigo, e tava andando ali na muvuca, lá onde que vende as coisas. E aí o cara falou, ó, meia aqui, novinha. Daí tinha a marca, assim, top. Pô, a meia tá quanto? Quanto? Pagou. Quando chegou em casa para colocar a meia, ela não tinha sabe, o a pé. parte do dedo, Tava cortado, cara. Falei, pô, não, não. certo, uma E o cara falha, né? fez uma campanha. Não, acho que era, né, Uma já. falha da indústria, eu digo, né? Pegou lá as que Não, mas o saíram cara sem querer. sabia, né? Eu Ah, não, acho que com ele já certeza. tinha montado ali. Mas, bom, ó, agora eu queria trazer, assim, pro lado da startup umas perguntas. Como que uma startup ela pode medir se o brand dela está ajudando a baixar, por exemplo, a gente falou o custo de aquisição do cliente, o CAC, e aumentar o LTV? Existe formas, eu consigo ou não? Uhum. É sempre uma dor, né? Metrificar aquilo que é intangível, né? Porque a marca, no final das contas, ele é um bem intangível, né? Você tem a Apple lá, se você vender todos os computadores, servidores, prédios que ela tem, não atinge o valor da marca Apple, né? Mas existem algumas métricas, né, que você consegue acompanhar, né? E se você já comprou no iFood, normalmente ele vai te perguntar sobre o NPS, né? O quanto você pode, ou você gostaria, ou né, você recomendaria a nossa marca para um amigo ou parente. O LTV também, né? Ele entra como uma métrica que é possível da gente visualizar. Então, se a gente está tendo
abandonos, churns, né, muito frequentes, o que tem de errado aqui? E aí você tem que coletar os feedbacks, entender esses feedbacks. O próprio reconhecimento de marca, né? No Sapiens a gente fez isso. Antes de pensar no redesign, a gente foi entender o reconhecimento da marca. Ou seja, a gente fez uma pesquisa com 550 pessoas com o símbolo do Sapiens perguntando: você reconhece? Que símbolo é esse? De que marca é essa? O que você sente ao ver esse símbolo? O que te conecta? Qual setor de mercado você se remete ao ver esse símbolo, né? E aí a gente encontrou que era uma marca que estava em ascensão. Tinha lá 16% de reconhecimento. Claro, aqui em Florianópolis era um pouquinho mais, chegava a 20 e um pouquinho. Só uma pergunta. E aí, vocês foram validar, né? E aí vocês aplicaram naquela persona que é o público do Sapiens ou abriram no geral? A gente abriu de Tá. forma geral, entender como é que o público. Mas lá no questionário a gente perguntava aonde a pessoa trabalhava, né, o que ela fazia e tal, porque daí a gente conseguia filtrar. Opa, aqui em Florianópolis, como é que está o reconhecimento? Dentro do mercado de tecnologia, como é que está o reconhecimento? E claro, quanto mais próximo ao nicho, maior era o reconhecimento, mostrando que é uma marca em ascensão, mostrando que é uma marca em reconhecimento. Então, esse tipo de pesquisa a gente vai conseguindo tornar o intangível tangível, né? O quanto essas pessoas conseguem se conectar. Tem softwares, né, que fazem a varredura, né? Então, o que as pessoas estão falando nas redes sociais sobre aquela marca? Reclame aqui, Google Meu Negócio, né? Isso, inclusive, o Google Meu Negócio é algo que grande parte das pessoas não dá o deveria, a importância, a atenção que deveria, né? Mas às vezes você acha uma loja que vende aquilo que você precisa no Google Meu Negócio. Então você pesquisa, sei lá, Serra em Florianópolis. E se você tem um Google Meu Negócio lá bem estruturadinho, que diz o que você faz, o que você vende, às vezes as pessoas descobrem e vão até lá. E muita gente não dá essa atenção necessária, né? De ter um Google Meu Negócio, que é um negócio que você não paga para estar lá, você paga para anunciar, mas para você ter o seu Google Meu Negócio, você não paga. E é uma dica também para quem está começando, deixar ele estruturado ali. Se você, talvez você já tenha feito, né? Poxa, estou num lugar que eu não conheço, quero ver os restaurantes. Você bota lá nos restaurantes e vai vendo as avaliações. Opa, esse aqui tem 4.9, exatamente. Né? O iFood também, né? Ah, mas tem 4.9, mas tem só 2 avaliações. Opa, então não é tão confiável. Opa, esse aqui tem 4.9 e tem 6.000 avaliações. Pô, então é nesse que eu vou, né? Então essas coisas são importantes, assim, para medir o reconhecimento, medir o quanto Tem o Reclame Aqui, tem várias coisas que tu pode, né, olhar também. Acho que a gente tem mais perguntas aí. A Yandara, eu acho que ela tá com... Boa! Agora foi o Coelho, né? Para assumir a liderança aqui. Então a gente tem aí, ó, a gamificação no podcast. Vamos comentar aí. Boa, o pessoal tá interagindo. Coroa aí. Número 1. E verdade a questão de que todo mundo fala, onde botamos a nossa cara, o engajamento fica mais forte? E isso seria mais para quem quer ser influente ou quem quer criar uma marca que venda serviços? As pessoas gostam de se conectar com outras pessoas, né? Então, não que seja uma obrigação, mas normalmente você tem maior confiança se você conhece o dono daquela marca ou a pessoa que está interagindo ali. Poxa, o Cristiano está fazendo aqui os conteúdos. Por mais que eu não conheça o Cristiano em si, eu tenho mais segurança em, de repente, investir no Cristiano do que no João, que eu não sei qual é a cara, não sei onde mora, não sei o que faz. É uma IA. Uma IA, exatamente. Então, você tende a ter uma confiança maior e por isso que, às vezes, o engajamento cresce também, né? Mas existem diferentes formatos, né? Se você não trava, não quer, não gosta de se expor, você consegue gerar outros tipos de conteúdo em vídeo, falar sobre negócios que já existem, cases que já existem, sem precisar botar ali a sua cara, né, para se apresentar. Mas, naturalmente, as pessoas tendem a confiar um pouco mais
nas pessoas quando elas conhecem Reais. os donos, né? As pessoas reais. Pessoas vendem para pessoas. Exatamente, pessoas vendem para pessoas. Você não. Pela tua experiência, Patrick, agora eu vou umas perguntinhas aqui. Quando você vê uma marca, o que que tu enxerga primeiro e que demonstra que, pô, essa marca tá com problema, ela tá com... Tem sinais, eu consigo identificar? O que que, por exemplo, pô, essa empresa, essa marca aqui não transmite confiança, ela tá meio confusa, a mensagem dela, o que ele tá querendo, a narrativa, toda hora eles estão mudando. É mais ou menos assim que você consegue identificar? A empresa está passando por uma crise de identidade, digamos. Exatamente, né? Aquilo que eu falo desde o início aqui, né? As marcas, elas precisam de consistência, elas precisam de transparência, elas precisam de ações que façam sentido com o contexto que elas têm, né? Então, essa mudança, essa confusão, essa história de você querer falar com todo mundo, para todo mundo, às vezes você começa a seguir aquela marca porque ela mandou uma mensagem que conecta com você. Mas daqui a pouco ela começa a falar com outras pessoas de outros assuntos, e aí você fica meio perdido, tá? Mas não sei nem por que que eu. Você não consegue nem lembrar por que que começou Uhum. a seguir aquela marca. E aí você abandona, né? Porque é difícil você conseguir estabelecer uma conexão emocional com uma marca que muda da noite para o dia, né? A sua forma de comunicar, a sua forma de agir, né? De novo, o paralelo com as pessoas, né? Uhum. Você tem dificuldade de ser amigo de uma pessoa que uma hora ela é tua amiga, outra hora ela tá querendo te dar uma rasteira, outra hora ela tá falando de uma outra coisa, né? Parece que não é uma pessoa, né? Parece que é uma aleatoriedade de assuntos, assim. Então vai perdendo força, né? Em E para posicionamento. startup que está querendo internacionalizar o negócio. Ah, comecei meu negócio, meu mundo quero ir para outros países. Quando você está falando em marca, eu já tenho que pensar desde já como que eu vou me comunicar com aquele outro público. Exatamente, Porque tem né? até um case aqui, que é um case positivo, que era resultados digitais, aí depois virou Virou RD Station. RD. Mas ela não perdeu, né? É uma mudança que também os donos ali precisaram tomar uma decisão ali, Uhum. mas eu acho que fica aquela. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Como é que a gente vai fazer? Enfim, depois que chega nesse momento, acho que fica mais complicado, né? Dá para fazer, mas é que nem cultura, né? Chega Uhum. um momento que fica mais complicado, mas você precisa tomar aquela ação. Exatamente, né? O ideal é que você, não que você precise já criar a comunicação para internacionalização, mas você já precisa ter ali no seu roadmap, né, no seu planejamento, poxa, em algum momento da vida dessa startup, ela vai para um outro país ou não? Ah, minha intenção é criar aqui uma lojinha de, eh, sei lá, costura, tricô, e que vai ser do bairro aqui, eu não quero crescer. Não, então, beleza, né? Mas se você almeja escalar, internacionalizar, até o próprio nome da sua marca ele já tem que ser pensado para facilitar essa internacionalização. Porque às vezes você. Interpretação. Exatamente, às vezes a palavra, né? Que você escolheu, às vezes é um termo pejorativo em algum outro país ou remete a alguma outra coisa que não é tão boa numa outra cultura, né? É, então tudo isso precisa ser pensado, assim, né? Não que você precise tomar ações, tipo, ah, não, já preciso ter toda a minha comunicação, a menos, claro, eu já Uhum. quero iniciar num outro setor, eu já quero iniciar de forma internacional, de repente, porque vender em dólar e vender em real, para mim, Uhum. dá o mesmo trabalho. Então, Uhum. talvez faça sentido internacionalizar e já começar a vender em dólar com a comunicação toda em inglês. Mas é legal ter esse planejamento, assim, né? Tu até trouxe o case ali do Nubank. Outro dia eu ouvi acho que uma entrevista da Cristina Junqueira, dela contando do Uhum. Nubank. A gente fala o nu do new, né? Uhum. De novo e tal. Mas ela falou que o nu do Nubank é justamente o nuzinho pelado com a mão no bolso. É o que quando eles iniciaram, eles eram o nuzinho pelado com a Sim. mão no bolso. E eles queriam tornar uma coisa simples, como
nu. Uhum. Então eu achei Por isso interessante. eles usam, né? No próprio posicionamento, nas fotografias, né? Top. Eu acho que tem mais perguntas aí. Como a gente tem 6 minutos, vamos focar aí no público que está nos Ahn, interagindo. Pegando um gancho. Agora o coraçãozinho ficou bem na frente da pergunta. Pegando o gancho de confiança. Como gerar esse sentimento em nossos clientes em um mundo digital onde rola muitos golpes? E isso aí também casa com uma pergunta que eu ia te fazer, que é como que uma startup pequena consegue mostrar alinhamento de valores, o seu DNA, sem ser oportunista? Boa. Eu acho que é muito por conta da transparência, né? E essa parte de mostrar eh, um, um perfil de identidade, porque normalmente a identidade visual é o que as pessoas acabam tendo contato um pouco mais próximo na primeira alternativa, assim, né? Opa, pesquisar para uma marca, eu vou entrar no site. Se esse site parece profissional, já me passa uma segurança. Se eu tenho lá algumas certificações do Google lá embaixo, isso já me passa uma segurança a mais que aquilo ali não vai ser um golpe. Se tem um selinho do Reclame Aqui, passa outra segurança, né? E às vezes você, né, tem ações e alternativas, mas às vezes você mostrar, né, quem você é, aonde você está criando, como você está criando, é, aspectos que vão trazer essa segurança um pouco maior, né? Então, às vezes é uma startup que está iniciando, está começando, vai entrar em contato com uma grande empresa, mas vai mostrar, né, da onde ela veio, o que que ela já fez e por que que ela tem aquela experiência. Vai mostrar o seu produto, às vezes um freemium da vida, né? Ah, vou te dar aqui 7 dias, um mês de uso free, para que você veja que a ferramenta de fato consegue entregar aquilo que a gente está prometendo. Então, são diversas ações, né, que você consegue utilizar como estratégia para trazer essa, essa segurança, né? Os cursos online, né? Normalmente eles têm os 7 dias lá que você pode entrar e depois, né? Tá na legislação, né? Você consegue devolver. Opa, não era o curso que eu queria, ou sei lá, Uhum. parece um monte de baboseira aqui, tá falando besteira, não é o que eu quero. Então são algumas alternativas assim que você tem para demonstrar que você vai conseguir entregar aquilo que de fato você está prometendo. A gente está aí quase 3 minutos do fim, uma pena, mas olha só, agora eu quero puxar um pouquinho a brasa aqui para o meu assado, que daí eu sou da área de pessoas, a gente fala de Uhum, cultura, enfim. Muita startup, ela diz que quer ter uma marca humana, colaborativa, inovadora, mas o comportamento interno, quando eu entro em contato com aquele funcionário, com aquele colaborador, não acaba não mostrando isso. Daí a pergunta é, como que a marca ela conversa com a cultura, com a experiência do time? Porque se a marca também não é vivida internamente, é só campanha, né? Diz a uhum, campanha, a cultura também. Se exatamente. eu não estou vivendo, é só frase de parede. Como é que eu consigo? Eu criei a marca, eu tenho que ir lá e trazer isso para o meu time, eu tenho que alinhar por que que tem essa cor, por que que a gente fala isso, por que que a gente agora tem esse slide. Tem isso também, Patrick? Com certeza. Então, como a gente vem comentando, assim, né? No final das contas, a marca ela vai conectar muito para o público interno por meio do propósito, né? Então, eu, como equipe da TXM, por exemplo, e provavelmente o Cristiano e toda a equipe que faz parte da TXM, a gente se conecta muito com o propósito da TXM em mudar o mundo de baixo para cima. A gente quer fazer parte disso, né? E a gente só consegue fazer parte, vivenciar de fato, porque isso é trabalhado no dia a dia, né? Você vê que todos estão em prol de uma mesma coisa, né? Ah, surgiu um problema, pega daqui, pega dali, resolve aquele problema. Um amigo, né? O Gabriel Leite, o Bruno, e tem uma terceira sócia que eu vou ter que pedir desculpa para a sócia, mas eles criaram a Feeds, né? Que depois foi vendido Ah, para TOTUS por, sei lá, 60 milhões, alguma coisa nesse tipo. E com certeza dentro desse valuation aí que identificaram da Feeds, grande parte é de valor
de marca, porque eles conseguiram construir uma empresa que você via nos depoimentos das pessoas. A gente tem lá o Glassdoor, né, onde as pessoas botam os depoimentos delas e tal. Você via que as pessoas estavam engajadas, você via que aquilo ali era trabalhado dentro do dia a dia da empresa, né? Tem o vídeo também do Adib lá da CIMED, né? Onde ele fala que chegou um ponto onde eles foram rever cultura, foi rever lá o papel higiênico que estava sendo gasto muito, e aí quando eles forneceram absorvente para as mulheres, isso reduziu o custo em 50%, ou seja, foram entender as pessoas, né? Eles têm o propósito de cuidar das pessoas do Brasil e tal, e ele fala que, poxa, naquele momento a gente não estava olhando Como é que eu vou cuidar? como é que eu cuidava Fora, do você não cuida meu dentro, colaborador, do meu trabalhador, do meu funcionário ali. Então eles foram rever isso, né? Então são ações. Você tem que perceber que aquilo ali de fato é real, de que aquela marca ela quer ser construída, né, de forma transparente e entregar algo para o mundo, né? O propósito ali, algo que move todo mundo em que seria uma direção, né? o DNA integrador, digamos. É o propósito, quase. Exatamente, conecta, né, com o DNA integrador, né? E até como curiosidade, né, eu lembro que quando a gente estava com a turma do Prop Ventures, né, que era relacionado ao mundo da imobiliária e tal, eu fui falar sobre propósito com ele, sobre cultura, ele falou: cultura é perfumaria, né? Porque a startup precisa rodar, a startup precisa ganhar dinheiro. Mas às vezes a pessoa está pensando na perfumaria em, sei lá, botar uma piscina de bolinha, um escorregador, uma parede colorida, e aí sim, de fato é perfumaria, né? Mas a cultura é a ação. Então, quando você tem uma ação, se você está em duas pessoas, você já tem ações, você já tem exemplos que você está fazendo, né? Ela já existe. Exatamente, a você cultura. fazendo ou não fazendo, Exatamente, ela a está cultura lá. já está ali. Como você trata as pessoas, como você contrata essas pessoas, como é que você chama, como é que você faz no dia a dia, né? Como é que é o local onde elas estão trabalhando. Então não adianta eu contratar as pessoas e botar ela lá num buraco que não tem janela, luz, iluminação, tratar ela como um animalzinho num zoológico da vida. É que nem um Não tem filho, como né? ela. Tu tem um filho, daí eu também tô com um filho pequeno agora, e ele é assim. Você pode até, ele tá fazendo alguma coisa, tá, mas eu não falei isso para ele. Mas de alguma forma ele viu você fazendo. Então, os colaboradores, as pessoas, elas acabam, não é o que você fala, é o que você faz. Sim, muito mais. E o cliente também vai olhar o que você faz, não o que você fala. Então, eu sou assim, mas eu faço assim. Opa, sou autêntico. Então. Galera, esse papo aqui tá bom pra caramba, mas a gente, infelizmente, tá chegando ao fim. Foi muito legal, Patrick. Cara, foi bacana demais aqui, o pessoal interagindo aqui. Pessoal, depois as perguntas que a gente não responder aqui, pode me mandar no privado aí, podem me mandar conectar no Instagram, no WhatsApp, que aí a gente vai respondendo aí, não vai deixar ninguém com dúvidas. Em nome da B12, te agradecer, Patrick, as portas sempre abertas para você. E na quinta-feira a gente tá aí de novo. Quem sabe o Patrick também vem aqui, vamos fazer participar, perguntar, mas ele tem que pegar o Theo, né? Hoje foi o vovô, né? Exatamente, agradecer ao pai que foi lá buscar o Theozinho, né? Pra gente conseguir estar aqui hoje. Que beleza, obrigado pessoal, foi muito bom, até a próxima, Felipe, Salomão.